Estamos iniciando mais um estudo da série psicológica de Joana de Ângeles. Hoje abordaremos o capítulo 25 do livro Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda, que tem o tema Convidados e Aceitos. Vamos à nossa introdução do nosso estudo, que é sempre o comentário de um trecho de uma mensagem de Emmanuel. Hoje separamos do livro O Evangelho comentado por Emmanuel, Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 3. E separamos o seguinte parágrafo. Não admitas que os outros estejam enxergando a vida através de teus olhos. A evolução é escada infinita. Cada qual abrange a paisagem de acordo com o degrau em que se coloca. Vamos assim abrir algumas reflexões para aprofundarmos o conteúdo proposto por Emmanuel nesse trecho da mensagem. É interessante, quando Emmanuel diz assim, não admitas que os outros estejam enxergando a vida através de teus olhos. Ele, na verdade, se refere a um fato que normalmente se passa na cabeça da maioria das pessoas, da maioria de nós. É muito comum, sem percebermos, de achar que os outros devem pensar sobre a vida como nós pensamos, que devem enxergar os objetivos principais da vida como nós enxergamos. E por isso, Emmanuel, em uma recomendação, usando como de hábito o verbo no imperativo não admitas, ele nos adverte algo muito importante. Porque nesse tipo de hábito, por trás está a presença de um certo nível de vaidade, de orgulho, de prepotência mesmo de cada um de nós quando estabelece esse tipo de entendimento sobre os outros. E continuando ele diz, a evolução é escada infinita. Nos lembrando de que, na Terra e fora da Terra, nós sempre encontraremos pessoas, espíritos, encarnados ou desencarnados, nos mais variados níveis de evolução e, consequentemente, de entendimento da vida. Não é só a questão de nível de evolução. É de entender os propósitos e os objetivos da vida. É de pensar diferente do que nós pensamos. É muito importante cortarmos pela raiz esse tipo de hábito. E reconhecer em cada uma pessoa o livre-arbítrio que ela possui para tomar iniciativa, decisões, ou ter certas zonas de interesses, de sintonia diferente dos nossos, sem que para isso sejam alvos de crítica nossa, né? de certa prepotência de achar que nós sabemos melhor do que os outros, sem levar em conta que cada um está dentro de um nível de maturidade psicológica, emocional e espiritual diferente da nossa. Continuando, Emmanuel diz, cada qual abrange a paisagem de acordo com o degrau em que se coloca. É uma forma bem coerente e bem expressiva de Emmanuel
escrever aquilo que estávamos comentando. Dependendo do degrau, do nível evolutivo de cada um, ele vai perceber a vida diferente de nós. E cabe a nós, espíritas, conhecedores dos mecanismos da reencarnação, da multiplicidade de mundos habitados, da diversidade dos níveis evolutivos, reconhecer e até mesmo, e sobretudo, respeitar as identificações e os ideais de cada um. É com essa rápida introdução que nós iremos nos dedicar mais ao aprofundamento do capítulo Convidados e Aceitos, que é uma derivação daquela expressão do Evangelho: muitos são os convidados, poucos os escolhidos, que Joana de Ângeles vai comentar e vamos tentar trabalhar alguns pontos de vistas dentro da psicologia espírita que ela nos apresenta nesta obra. E ela começa nos dizendo o seguinte: o discurso de Jesus é sempre portador de um conteúdo subjetivo, que não se adapta à visão e ao modus operandi da sociedade, do seu e de todos os tempos futuros, estabelecida sobre bases da percepção sensorial. Vez ou outra lembramos aqui que o objetivo desse estudo, sobretudo, é provocar naqueles que nos acompanham a leitura das obras da série psicológica de Joana de Ângeles e retirar um certo conceito de dificuldade de entendimento, de absorção do conteúdo dessas obras. Assim, durante o nosso estudo, nós apenas separamos alguns parágrafos variados para estabelecer um aprofundamento que objetiva, sobretudo, facilitar o entendimento de toda a obra. Assim fica aqui o incentivo para aqueles que nos acompanham de adquirir o livro e de ter a possibilidade de ler todo o conteúdo. Voltemos ao texto de abertura desse estudo de hoje. Joana está nos dizendo, ao escrever, que o discurso de Jesus é sempre portador de um conteúdo subjetivo, que não se adapta à visão e ao modus operandi da sociedade, do seu e dos tempos futuros. Ela se refere ao seguinte: o entendimento profundo e verdadeiro do Evangelho do Cristo sempre se estabelece no entendimento que transcende a realidade do mundo material. Jesus trata do reino dos céus e, sobretudo, como nós entendemos, da pátria espiritual, da realidade da verdadeira vida. E, dessa forma, as suas lições, o conteúdo que ele nos apresenta, sempre está direcionado a uma realidade que não é a material em que nós nos encontramos. Por isso o texto diz assim, que não se adapta à visão e ao modus operandi da sociedade do seu e dos tempos futuros. Ou seja, para bem aproveitarmos os conteúdos do ensino do Cristo nos Evangelhos, é preciso estarmos trabalhando a percepção espiritual da vida. É preciso que estejamos conectados com a realidade da vida que transcende a esfera puramente física, que se estabelece e
aliás, e que procede da realidade do mundo espiritual. E por isso o texto diz, da sociedade do seu e dos tempos futuros, estabelecida sobre bases de percepção sensorial. Concluindo esse entendimento. Toda a base do entendimento da vida pelo homem, do ponto de vista apenas humano, se baseia na realidade dos sentidos físicos. É a percepção sensorial e dos sentidos físicos básicos, dos 5 sentidos básicos. Visão, audição, tato, olfato, paladar. Mas aí é que está o grande problema. Toda a estrutura dos ensinos do Cristo transcende a percepção apenas pelos sentidos físicos. Prossigamos. Somente se poderá entender que os últimos são os primeiros quando se analisa outra proposta não menos perturbadora do seu convite, informando que a porta é estreita, aquela que conduz à salvação. Aqui é uma referência a outra parábola do Cristo, onde ele diz que a porta que conduz à salvação é estreita e apertado o caminho que vai até ela. Larga é a porta que conduz à perdição, onde a maioria se direciona. E aqui Joana faz uma conexão entre um e outro, porque ela diz o seguinte: somente se poderá entender que os últimos são os primeiros quando se analisa outra proposta não menos perturbadora do seu convite, informando que a porta é estreita, aquela que conduz à salvação. Entendamos aqui salvação como libertação. Mas libertação de quê? Do jugo opressor do ego, da ilusão da matéria, do estabelecimento de metas e objetivos na realidade transitória do mundo físico em que vivemos. Para nos encaminharmos à porta estreita, aonde os últimos serão os primeiros, é indispensável que estejamos trabalhando o nosso despertamento espiritual. Estejamos cada dia mais percebendo a realidade do mundo do ponto de vista espiritual, de onde nós viemos e para onde nós voltaremos. Porque se isso não ocorrer, nós não estaremos entre escolhidos e aceitos. Enquanto a do mundo é larga, prazerosa, porque totalmente aberta às sensações que se fazem insaciáveis, profundamente desgastantes, não compensadoras. Esse é o outro lado. É o lado da busca desenfreada da satisfação dos sentidos físicos, aonde o homem busca conter uma sede da água do mar, que quanto mais ele bebe, mais sede ele tem. E é nessa busca desequilibrada em que se encontra a maioria da humanidade. E é uma busca, voltando ao texto, profundamente desgastante, não compensadoras. Desgastante porque o homem normalmente passa a sua vida inteira em busca de algo aonde ele projeta o seu campo de objetivos na vida material
e por mais anos que dure a sua existência no corpo, ele não evitará a velhice frustrante e infeliz, a qual, por mais larga que tenha sido a vivência no corpo físico, sempre apresentará as conturbações da velhice, da doença e da morte física, inevitáveis. E por isso, Joana coloca não compensadoras. A eleição da porta estreita, aquela que é resultado da luta intrapsíquica em favor das virtudes do equilíbrio, da sensatez, da perseverança nos ideais de enobrecimento, faculta que o candidato permaneça em último lugar na competitividade do mundo. Vamos aqui fazer algumas colocações sobre esse início de parágrafo que diz assim: a eleição da porta estreita, aquela que é resultado da luta intrapsíquica. Como é isso? Por que é que tem essa luta intrapsíquica em relação à porta estreita? Porque a porta estreita conduz o homem à busca do autoconhecimento, do melhoramento íntimo, do burilamento interior, aonde se estabelece uma verdadeira luta entre o que o nosso espírito hoje percebe e entende como certo e o passado de existências, de reencarnações em que estávamos voltados completamente às ilusões transitórias da matéria. E essa luta, ela é intra, porque é dentro da nossa mente, a qual, à medida em que nós levamos a sério esse novo estabelecimento de objetivos e metas espirituais, somos chamados à vitória nessa luta. E Joana continua dizendo: em favor das virtudes do equilíbrio, da sensatez, da perseverança nos ideais de enobrecimento. Exatamente por isso, no campo do esforço do melhoramento íntimo, é aonde se delineia a conquista das virtudes que o Evangelho apresenta. É aonde as bases para o equilíbrio emocional, psíquico, espiritual ganham campo e importância. Quanto mais o homem está voltado para as questões exteriores, para o gozo e a satisfação exclusiva dos sentidos físicos, mais ele se vê impedido de perceber esse campo de realidade maior que está dentro dele e que necessitará ser trabalhado, mais cedo ou mais tarde. Mas quanto mais o homem é voltado para o mundo externo, para os sentidos físicos, para os instintos, mais ele tem bloqueado em si mesmo a percepção da realidade maior, que é a realidade espiritual. É pelo fato de estarmos travando esse conhecimento, primeiro com a doutrina espírita, agora com a psicologia espírita, em que se abrem portas e janelas de percepção para uma realidade de valores e de sensações que transcende puramente a esfera física. Porque, como já estivemos abordando aqui em nossos estudos da série psicológica, há todo um campo infinito de percepções e de sensações planificadoras
na realidade transcendente do ser, na vida espiritual. Mas que para percebê-la e mais ainda usufruir dessas sensações sublimes, é necessário todo um trabalho interno, todo um autodescobrimento, um despertamento espiritual, que vai abrindo esse campo ainda muito novo na realidade do nosso próprio espírito. E por isso ela diz mais adiante: faculta que o candidato permaneça em último lugar na competitividade do mundo. Vamos entender aqui essa colocação final. A eleição da porta estreita, aquela que é o resultado da luta intrapsíquica em favor das virtudes do equilíbrio, da sensatez, da perseverança nos ideais de enobrecimento, faculta que o candidato permaneça em último lugar na competitividade do mundo. Por quê? Porque a competitividade do mundo leva o homem a cegar seus sentidos espirituais, a colocar em coisas, situações, objetos e pessoas a busca da realidade ou da felicidade que ele entende ser possível. Então, é exatamente isso que impede o homem a percepção e a entrada por essa porta estreita que estamos aqui comentando. Então, para que estejamos em primeiro lugar, em termos de habilitarmos-nos a essa percepção, precisamos sair desse sentido de luta, de competição materialista, que nunca tem fim e que leva o homem a gastar todas as suas energias e interesses no mundo das ilusões dos sentidos, invertendo aquela proposta do Cristo de buscarmos primeiramente o reino dos céus e a sua justiça, que as demais coisas nos serão acrescentadas. A porta larga, ela leva o homem a inverter a colocação do Cristo, a deixar em último lugar as questões espirituais e direcionar toda a sua energia e atenção aos valores perecíveis, complicando e infelicitando a si mesmo. A fim de ser o primeiro em espírito de paz, realizador do reino dos céus, internamente, onde flui bem-estar e tem dilatados os horizontes das percepções extracorpóreas. Então, para entendermos o início desse slide, precisamos voltar ao término do anterior. Faculta que o candidato permaneça em último lugar na competitividade do mundo. Como nós vimos, os interesses puramente materiais levam a isso. A fim de ser o primeiro em espírito de paz, realizador do reino dos céus, que é o outro lado, o oposto ao anterior, onde flui bem-estar e tem dilatados os horizontes das percepções extracorpóreas. Entendamos aqui o seguinte: no momento em que nós, de forma decidida e permanente, passamos a gastar mais tempo e a darmos mais importância aos valores transcendentes do mundo material, os valores espirituais, nós passamos a entrar em harmonia com a proposta do Cristo. O reino dos céus internamente
começa a ser estabelecido. E o resultado é fluir bem-estar e ter os horizontes dilatados das percepções extracorpóreas. Claro, aqui no sentido absolutamente positivo. Porque há muitas pessoas que têm percepções extracorpóreas, mas ainda numa linha de desequilíbrio, da mediunidade perturbada, da percepção da realidade espiritual, mas nos seus aspectos pesados, negativos. Mas aqui o resultado é outro. Na medida em que, de fato, passamos a valorizar os conselhos, as orientações dadas por Jesus, da busca da porta estreita e do estabelecimento do reino dos céus em nós, nós passamos a usufruir a plenitude de percepção, em termos, plenitude aqui como sinônimo de paz, de satisfação das percepções extracorpóreas. Aquelas que vão estabilizar um nível equilibrado e permanente de emoções sadias, de realizações mentais harmonizadas com as leis divinas, de entendimento seguro da presença das leis divinas na Terra e fora da Terra, cujos objetivos maiores e que serão alcançáveis é o da felicidade e da perfeição de cada um de nós. Mas para nos assegurarmos disso, é indispensável todo esse trabalho revolucionário interior, que aqui é chamado de despertamento do si, do self, do eu profundo. Continuando. Estas reflexões adaptam-se perfeitamente ao convite em torno do muito são os chamados e poucos os escolhidos. Um investimento especial na conquista de si mesmo, do desvelamento do self, na superação dos caprichos egóicos. Então, todo esse trabalho de reflexão que essa mensagem do capítulo 25 vai enfocando para nós é de que o trabalho que devemos direcionar para nos situarmos na posição de escolhidos, de aceitos, tem a ver com todo esse nosso vínculo ao despertamento espiritual. E como diz aqui o texto no final, a superação dos caprichos egóicos. Os caprichos egóicos são terríveis. São eles que fundamentam, por exemplo, o remorso, o sentimento de culpa, de dever não cumprido, a dificuldade de assumirmos responsabilidade pelo que pensamos e sentimos, os caprichos que levam a responsabilizarmos os outros pelo nível de infelicidade que estejamos vivenciando. Tudo isso é proveniente do ego e seus caprichos. Mas na medida em que a percepção espiritual da vida ganha profundidade em nós, e nós nos dedicamos a esse trabalho de conquista de virtudes, de superação dos conflitos do inconsciente, nós somos premiados é a palavra certa, com o aumento das percepções, com
a vivência de sensações que jamais pensávamos existir, provenientes dos valores espirituais aprofundados do nosso psiquismo, entre outros. Desse modo, quando alguém elege o reino de Deus, transforma-se interiormente. A esse se pode aplicar o conceito de Jesus, porque muitos os chamados e poucos os escolhidos. Então a questão de estar entre os poucos escolhidos tem a ver com termos elegido, eleito o reino de Deus como meta e esforço pessoal, como trabalho íntimo, o qual teve um início, possivelmente com o nosso encontro com a doutrina espírita ou com o Evangelho do Cristo, mas cujo fim vai ao infinito da nossa caminhada evolutiva. Em uma análise psicológica profunda, o escolhido é aquele que consegue o triunfo sobre a inferioridade moral, entregando-se com fidelidade à opção realizada, que o compensa interiormente com a alegria do bem que esculpe nos sentimentos. Então aqui está bem delineado a compreensão para nós. Em uma análise psicológica profunda, o escolhido é aquele que consegue o triunfo sobre a inferioridade moral. E aí alguns diriam, mas eu não tenho inferioridade moral. Na realidade, nós não somos apenas o que idealizamos ou pensamos durante a nossa vida, durante a fase do nosso dia em que estamos despertos. Nós somos também o passado, o inconsciente, cujo conteúdo a espiritualidade coloca sem nenhuma dúvida. O conteúdo da grande e enorme maioria de nós, em passadas encarnações, está ligado a desequilíbrios, vícios e crimes. E é daí que procede a inferioridade moral. Então, buscar ser escolhido é estar em esforço contínuo de ressignificação do passado, de superação da inferioridade moral, entregando-se com fidelidade à opção realizada. A diferença aqui, e que é muito importante compartilharmos, é que pela bênção da revelação espírita para nós, agora através da psicologia de Joana de Ângeles, nós somos convidados também a usufruir um nível de satisfações sutis, de emoções elevadas e felicitadoras, na medida em que o nosso propósito de espiritualização se define de forma permanente, contínua, e em que a nossa mente, ao estabelecer novas conexões neurais, ao usufruir de uma forma que nunca antes havia usufruído, o entendimento, a percepção da vida, da realidade da vida, de uma maneira harmoniosa, em sintonia com os ideais superiores, em sintonia com os benfeitores espirituais, à medida em que
isso vai se delineando no nosso dia a dia, vai sendo construído no nosso psiquismo. Ligações das células, dos neurônios, que propiciam sensações que nunca antes houvéramos tido, que é o bem-estar de se sentir integrado com os objetivos da criação, o bem-estar de se sentir integrado com as leis divinas. É algo que nos é aberto as portas de acesso na medida em que trabalharmos eficazmente o despertamento espiritual nosso, entregando-se com fidelidade à opção realizada, que o compensa interiormente, com a alegria do bem que esculpe nos sentimentos. Então passa a haver um certo nível de alegria nos sentimentos do bem que passamos a exercer com mais constância no nosso dia a dia. Desaparece o egoístico instinto de competitividade que rende estipêndios, salários, gastos para o orgulho, não preenchendo os vazios existenciais. Vejam que coisa. Na medida em que esse trabalho de espiritualização vai se desenvolvendo, o instinto egoístico de estar querendo ser melhor do que os outros, querendo estar competindo com tudo, querendo superar, e que rende gastos energéticos e de tempo para o orgulho, e que normalmente não preenche de maneira nenhuma vazios existenciais. O que nós podemos perceber e entender sempre é que há por trás do materialismo, da busca de entender e vivenciar a experiência no corpo, apenas enfocado na busca da satisfação de instintos e necessidades físicas, um vazio existencial terrível. Inclusive, nos dias atuais, tem resultado drástico, principalmente nas pessoas que, ao atingirem uma idade física avançada e deterem muitas facilidades materiais, mas agora estarem com o corpo físico enfraquecido, deteriorado pelos anos, o estabelecimento de armadilhas para a depressão e muitas vezes para o suicídio. Face o vazio existencial de uma existência totalmente voltada para a ilusão da matéria e do corpo, e que, ao atingir uma idade mais avançada, se percebe de mãos vazias e não tem mais um corpo que lhe dê as sensações físicas que lhe dava antes. Esse é um pagamento dos piores que a vida voltada apenas para o lado material tem levado muitos. O ser descobre que há prazeres mais significativos e reconfortantes que aqueles que se derivam da posse, da ostentação e do orgulho. Essa é a proposta e, ao mesmo tempo, o desafio para cada um de nós. Na medida em que, de fato, a busca de interesses espirituais
a percepção da vida do ponto de vista do espírito imortal, a vivência da caridade nos seus mais variados aspectos, passem a ser preocupação e cuidados diários em nós, aí a consequência é essa que Joana aqui coloca. O surgimento de prazeres significativos e reconfortantes, muito superiores àqueles que derivam da posse, da ostentação e do orgulho. É uma consequência que a espiritualidade coloca como sendo absolutamente certa. Trabalhemos pela nossa espiritualização profunda e verifiquemos como, ao longo do dia, em determinados momentos simples, começamos a perceber um nível de paz, de bem-estar íntimo e de plenitude que nunca antes houvéramos sentido. É esse o desafio da proposta. Essas expressões do primarismo da consciência, o seu lado escuro, banha-se de expressiva claridade com o discernimento daquilo que é importante, em detrimento do que tem um sentido transitório. Então, o lado escuro, o lado inconsciente da nossa mente, na medida em que vamos trabalhando esses valores espirituais, ele começa a banhar-se de expressiva claridade, com o discernimento daquilo que é importante, em detrimento do que tem um sentido transitório. Ou seja, nós passamos a perceber e a ressignificar tudo aquilo que venha de dentro de nós e que não se harmonize com os padrões novos que estamos estabelecendo através do nosso burilamento íntimo e do nosso despertamento de consciência. Nós deixamos de ser reféns de nós mesmos. Nós deixamos de ser acorrentados a expressar emoções descontroladas e infelizes que muitas vezes perturbam ou levam até mesmo à morte física a alguém. Então passamos de ser vítimas de nós mesmos, porque não fosse esse trabalho de espiritualização que somos chamados a realizar, as imposições e os desequilíbrios do nosso passado, na grande maioria de nós espíritas, já teria cavado armadilhas e buracos imensos para todos nós. Mas se de fato estivermos compromissados em fazer esse trabalho de melhoramento íntimo, nós deixaremos de ser vítimas de nós mesmos. Vamos agora para o penúltimo slide do nosso estudo dessa tarde.